Bem, falando então do contribuinte individual. Vocês lembram que o contribuinte individual, como vocês estão vendo aqui, ministro de confissão religiosa e os membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Nesse caso, eles são tratados como contribuinte individual. Então, quando você olhar para o seu pastor, para o padre, vocês vão lembrar que eles são tratados com regras do INSS, são contribuição obrigatória, não tem como se recusar, e são tratados como contribuinte individual. Outro bacana pra gente aí é o brasileiro civil. Muito cuidado quanto a isso. O brasileiro civil que trabalha no exterior. Então, peraí, nós estamos falando de um brasileiro civil que trabalha no exterior, ou seja, em outro país, para um organismo, repara, oficial, internacional, do qual o Brasil é membro efetivo. Então, você é um brasileiro, tá? Trabalha em um organismo internacional em que o Brasil é membro efetivo. Então você trabalha no exterior perante um organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Em regra, você é tratado como contribuinte individual. Mas presta bem atenção, ainda que lá o quê? Domiciliado. E contratado. Agora tem uma exceção. E se você é um servidor público, tem regime próprio e foi mandado para representar o Brasil lá fora nesse organismo internacional? Olha só, salvo quando coberto por regime próprio. Essa regra não vale para o regime próprio de previdência social. Então, você, servidor público, que tem um regime próprio, não estará coberto nesse caso. Então, nós estamos falando da exceção aqui. Regra, brasileiro civil que trabalha no exterior para um organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado. Claro, salvo quando você tiver um regime próprio, não entrará nas regras do INSS. Perfeito até aí? Mais um pouquinho. Olha só. Outro contribuinte individual pra gente aí. Bem aqui. Vamos destacar alguns pontos marcantes aqui quando a gente fala de contribuinte individual. Olha só. Enorme, tá? Titular de firma individual, urbana ou rural. Então você também, o produtor rural, pode deixar de ser um segurado especial e entrar aqui como um contribuinte individual. Vai contribuir mais e vai ter direito a uma aposentadoria maior. Lembrando que os segurados especiais, como nós vamos ver, eles aposentam pelo um salário mínimo. Então eles não terão direito a benefícios maiores, a não ser que eles façam mais contribuições, tá? Adotem uma contribuição maior, tá? Em vez de ser só em cima daquele 2,1%, para ter direito a um benefício maior na aposentadoria. Nesse caso, então, titular de firma individual urbana ou rural, ou diretor ou não empregado, ou membro de conselho de administração de sociedade anônima, sócio solidário, sócio de indústria, sócio gerente, sócio cotista, que recebam remuneração decorrente de seu trabalho. Empresa urbana, rural, associado eleito para cargo de direção. Em cooperativa, associações, entidades da qual natureza ou finalidade, bem como síndico. Repara bem nisso quanto ao síndico. Síndico de prédio é contribuinte? É, na condição de contribuinte individual. Mas olha só, ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial. Mas um detalhe importante, é todo síndico que contribui? Desde que receba remuneração. Se ele exercer essa atividade sem remuneração, não há de se falar de contribuinte individual, não há de se falar de segurado do INSS. Então, nesse caso, desde que recebam remuneração. Perfeito aí? Extremamente importante, tá? Destaquem isso aí pra gente no caderno de vocês. Perfeito? Vamos mais um pouquinho. Outro ponto pra gente aí. Sempre falando, como eu falei para vocês, contribuinte individual e empregado é o que mais cai em prova. Então, todos esses tópicos que estão sendo abordados já foram questões de prova. No nosso material final, além de fazer aquelas questões da prova do INSS passado, vamos falar outras questões. E vocês vão ver a quantidade de questões envolvendo definir o que é empregado e o que é contribuinte individual. Repare, quem presta serviço de natureza urbana ou rural, novamente rural, em caráter eventual, ou uma ou mais empresas,
sem relação de emprego, o famoso contribuinte individual. Nesse caso, outra pessoa que nós vamos destacar aqui, pessoa física, que exerce por conta própria a atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Perfeito até aí? Então, pessoal, fechando aí pra gente a ideia do... Claro que nós destacamos aqui para vocês o que se caracteriza como sendo o mais importante. Se ele tiver que perguntar em prova, ele vai perguntar esses tópicos que estão destacados aí. Repara pra gente aqui o trabalhador avulso. Como eu comentei com vocês anteriormente, empregado e contribuinte individual são os grandes focos da questão, por conta que o empregado doméstico e o trabalhador avulso são bastante simples. Olha só, o que define um trabalhador avulso? Um trabalhador avulso, quem presta serviço de diversas empresas, sem vínculo efetivo, com intermediação de um sindicato. Esse é o ponto marcante, tá? O intermédio de um sindicato. Então, quando você vê esse intermédio de um sindicato, você vai lembrar do trabalhador avulso. Eles vão tentar jogar essas condições aqui dentro, por exemplo, de um empregado ou de um contribuinte individual. E você vai observar o intermédio do sindicato, é a parte mais forte aí, ou um órgão gestor de mão de obra. Órgão gestor de mão de obra. Quando você falar de órgão gestor de mão de obra, nos exemplos nós temos aqui o estivador, o chapa, guindasteiro e safrista. Esse pessoal que entra nessas condições aqui são tratados como trabalhador avulso. Então, o mais comum em prova é eu falar do estivador, tá, de portos, né, que carregam e descarregam navios. E o ponto importante é que a empresa paga para o sindicato faz o repasse para eles, claro, já batendo, tá, a contribuição previdenciária. São contribuintes? São 8, 9 a 11%. Perfeito? Dependendo da sua renda. Mas são contribuintes. Então, o que nós temos aqui? A diferença do trabalhador avulso para o autônomo, que seria o nosso contribuinte individual, é a intermediação de um sindicato ou órgão gestor. Falou de intermédio de sindicato ou de órgão gestor, fica bem claro para vocês que é o trabalhador avulso. Vamos agora para o nosso querido segurado, no caso, o segurado especial. Tá? O segurado especial requer um carinho maior em questões de prova. Coloca na tela pra gente aí. Quando você fala do segurado especial aí pra gente, olha só. Segurado especial. Pessoa física residente no imóvel rural. Então vamos destacar aí o ponto rural. Ou em aglomerações urbanas, perfeito? Ou rural próximo a ele, que individualmente em regime de economia familiar, ainda com auxílio eventual de terceiros, enquadra-se nas seguintes hipóteses. Então você vai destacar para a gente as hipóteses. Aqui vai acontecer as questões de prova. Então você vai destacar para a gente esse ponto aqui. Produtor que seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado ou parceiro ou meeiro ou comandatário ou arrendatário rural que explore atividade agropecuária em área. Repara, falou 4 módulos fiscais, nós entramos no contribuinte individual. Mas quando ele fala pra gente aqui, agropecuária em área de até 4. Não basta só dizer até 4 módulos fiscais. Tem que estar expresso atividade agropecuária. Se não tiver atividade agropecuária, você vai marcar pra gente como contribuinte individual. Perfeito até aí? Então, atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Superior a 4 módulos, igual ou superior, já é contribuinte individual. Mas lembro que o contribuinte individual também pode ter área de módulo fiscal até 4 metros. Então, destaca pra gente a atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Ou seringueiro, ou extrativista vegetal que exerce atividade nos termos do inciso 12, né, da Lei 9.985. Tá? Isso aqui você sabe que você não vai precisar decorar, você vai lembrar pra gente do agropecuário e do seringueiro. Outro ponto importante pra gente aí, tá? O pescador artesanal. Então chama muita atenção para vocês quando você fala do pescador artesanal.
este assemelhado e faça sua pesca profissional habitual, principal meio de vida. Agora, essa parte você tem que destacar pra gente, o cônjuge, o companheiro, bem como os filhos maior de 16 anos. No nosso curso, nós não vamos falar de contribuinte, né, na condição de 14, o menor aprendiz, tá? Isso fica para uma outra legislação. Nós vamos tratar de contribuintes a partir de 16 anos. Então, olha só, o segurado especial, como eu sempre falei para vocês, ele é a parte. Então, coloca na tela. Volta para mim. O segurado especial, olha que interessante, você tem sua esposa, seu filho maior de 16 anos e existe aquela economia familiar, aquele trabalho familiar. Nesse caso, vamos supor que eles correram ali e venderam a produção nesse mês de arroz, R$1.000. Nesse caso, é feita uma contribuição que nós vimos no nosso curso em cima de 2,1% em cima da venda do produto. Então, se eles venderam R$1.000, ao calcular 2,1%, você vai encontrar aí R$21. E fez a contribuição. É um contribuinte, é um segurado e goza dos benefícios. Se sofrer um acidente, vai ter auxílio-doença, não vai? Quem vai ter? O marido, a esposa ou o filho de 16 anos? Ambos têm direito. Diferente de você, empregado, que se você contribui, sua esposa não terá direito caso ela não seja contribuidora da Previdência. No caso do segurado especial, tanto a sua esposa, seu filho, tá, gozam do benefício. Então, observe, eles fazem uma única contribuição de R$2,1, de R$21, no caso 2,1%. E essa contribuição será estendida ao pai, à esposa e aos filhos, tá, com mais de 16 anos de idade, porque exercem essa economia familiar. Mas, Ricardo, eles não produziram no mês que vem. Não, só vieram a produzir agora depois de 2 meses. Foram vender a safra de milho, mais R$1.000. R$21 de contribuição. Enquanto você, empregado, contribui todo mês. Mas lembre que você, empregado, terá direito ao benefício até o teto do INSS de R$ 4.390. Eles, simplesmente até o salário mínimo. Perfeito? É o limite, é o teto para eles. A não ser que eles queiram fazer contribuições extras quanto a isso. E para eles, indiferente de vocês, vocês não terão que, para ter aposentadoria, por exemplo, por idade, comprovar 180 contribuições. As 180 contribuições para o segurado especial, como nós vamos ver, é extremamente diferentes. Faz uma contribuição esse mês, 3 meses depois fazem outra contribuição, e de um mês, 3 meses depois para outro, esses 2 meses de carência é contado, tá? Então é como se fosse feita 4 contribuições. A primeira, 2 meses sem, 1 mês contribuiu, então é contado como se fosse 4 contribuições. Lembrando que se aposentam com salário mínimo. Perfeito até aí? Então, olha só. O cônjuge, o companheiro, bem como o filho maior de 16 anos, este equiparado do segurado, que tratam da linha A e B, tá? Como pescador artesanal, que comprovem trabalhos com o grupo familiar respectivo. Perfeito até aí? Muito bom. Olha só. Uma vez que nós fechamos, volta aqui. Então, nós fechamos nesse exato momento o que seria contribuintes. Claro que o segurado facultativo nós deixamos passar porque é bastante simples. Então, eu era um empregado, perdi meu emprego, ou pedi para sair, não estou mais trabalhando, e decido ser um contribuinte à Previdência. Posso continuar contribuindo? Posso. Vou lá na agência da Previdência Social, pego o meu carnê e faço as minhas contribuições mensais à Previdência Social e sou um segurado facultativo. A dona de casa teria direito à aposentadoria por idade? Teria. Para a dona de casa ter direito à aposentadoria por idade, o que ela precisa fazer? Ter pelo menos 180 contribuições e apresentar para a gente 60 anos de idade, poderá se aposentar. Então você, como segurado facultativo, você tem que botar na cabeça que a Previdência Social é um seguro criado para cobrir os famosos riscos sociais. Então, uma velhice, um acidente que te torne uma pessoa inválida. Então, quem está na condição de segurado obrigatório, quem está na condição de segurado facultativo, gozam dos benefícios, dentro dos limites estabelecidos a cada caso. Por exemplo, não há de falar de uma dona de casa se aposentar, tá, por tempo de contribuição. Isso não vai ser dado ao segurado facultativo. Não há de falar também de um contribuinte individual se aposentar por tempo de contribuição.
Também não há de se falar sobre o aposentar, no caso o segurado especial, aposentar com o teto do INSS. Então, cada um vai ter seus devidos limites estabelecidos na lei. Você, candidato a concurso, tem que expressar para a gente cada uma dessas características. Então, quando eu falar de contribuinte individual, você tem que me falar quem é o contribuinte individual, qual a carência, qual a graça, quais os requisitos para ele aposentar, quais as aposentadorias que ele tem direito. Esse é o foco do nosso curso. Perfeito até aí? Um ponto importante. Para você gozar dos benefícios, e olha que interessante, vamos voltar para os nossos benefícios? Quando a gente fala dos nossos benefícios, coloca na tela pra gente. Olha só, pessoal. Quando a gente fala dos nossos benefícios, para que você tenha direito a esses benefícios que estão aí, você vai ter que apresentar pra gente alguns requisitos. E como cobre riscos sociais, isso se assemelha muito a um seguro de vida, ou então um plano de saúde. Para que você tenha direito a gozar dos benefícios, você tem que vencer certas contribuições. Então, para que você tenha direito hoje à aposentadoria, por exemplo, por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, você vai ter que me apresentar uma certa quantidade de contribuições. E isso nós chamamos de carência. Nós vamos ver pelo menos 180 contribuições. Para que você tenha direito ao auxílio-doença, você vai ter que me apresentar contribuição. Mas, Ricardo, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família, tem que ter carência? Não. Alguns nós vamos tratar como carência zero. Inclusive, benefícios como a readaptação profissional e o serviço social, nós vamos tratar isso como carência zero. Salário-família, carência zero. Mas o salário maternidade, alguns dos contribuintes, como nós veremos, terão que apresentar 10 contribuições, perfeito? E outros estarão isentos, terão carência zero. Um exemplo, contribuinte individual, segurado facultativo, tem que me apresentar pelo menos 10 contribuições. Em contrapartida, você empregado doméstico e trabalhador avulso, a partir do momento que fez a sua filiação, você já goza do benefício. No caso da trabalhadora, já pode ficar grávida. Perfeito até aí? Então, olha só, nosso objetivo agora é entender quando é a carência de cada um desses benefícios. Então, primeiro ponto para a gente aí. Coloca na tela. Olha só, pessoal, o nosso objetivo é entender qual é o prazo de carência de cada um. Então, chega em casa, você vai fazer uma tabelinha, você que está aí no seu computador, você vai fazer uma tabela, você vai pegar o nosso material e vai redigir isso aí e vai memorizar a carência de cada caso. Repare, número mínimo de contribuições que o segurado precisa recolher para ter direito a determinados benefícios. Porque alguns benefícios são carência zero. De acordo com aquela lei, que eu sei que vocês já deram a lida em casa, a Lei 8.213, destacada aí no artigo 24 dela. Perfeito? Ricardo, preciso decorar essa lei toda? Não, mas pontos importantes que nós daremos nesse curso, é importante que você dê uma lida nessa lei. Repare, impede ressaltar que a Previdência Social é um sistema contributivo, ou seja, os benefícios são devidos em função de contribuições vertidas para o seu sistema. Nós falamos na aula passada, repare, que para ter direito à Previdência de caráter contributivo, nós vimos que existia a saúde, a assistência, existe a saúde, a assistência e a Previdência. Não é os pontos de Seguridade Social? Saúde. Qualquer pessoa tem direito à saúde no Brasil, brasileiros ou estrangeiros, que procurar a rede pública será atendido de forma gratuita. A assistência social, ela independe de contribuição. Ou seja, qualquer um no Brasil tem direito à assistência social sem nunca ter contribuído, diferente da Previdência. Para você gozar dos benefícios previdenciários, você tem que ter sido contribuinte. Só tem direito à Previdência quem contribuiu, de caráter obrigatório. Então, não há de se desqueixar nem tentar fugir disso. Só goza no benefício se contribuir. Então, vamos um pouquinho aí. Vamos às carências. Artigo 24 da lei pra gente. Repara aqui comigo. Olha só. Artigo 24 pra gente. 8.213/91 deixa bem claro. Elenca os benefícios que requerem carência. Ou seja, alguns benefícios têm carência e outros nós vamos ressaltar que tem carência zero. Destaca pra gente. Auxílio o quê? Doença. Peraí, Ricardo. Auxílio doença. Para que você goze do auxílio doença, você tem que me apresentar pelo menos o quê?
12 contribuições. Entende-se que 12 contribuições é um prazo razoável para que você não alegue. Caso você já tenha uma doença pré-existente, fala, olha, vou contribuir e para ter direito ao auxílio-doença, já que o auxílio-doença é dado a qualquer um dos segurados, contribuinte individual, até mesmo a dona de casa como segurada facultativa. Mas, Ricardo, se ela tiver uma doença pré-existente que não se manifestou dentro desses 12 meses, bem, o benefício não será concedido. Entendemos que para esse benefício ser concedido é uma doença pelo seu exercício ou pelo agravamento dessa doença por conta da atividade. Ricardo, eu tenho Leia, bacana, mas olha só, eu já tinha essa doença, perfeito, sempre me acompanhou, e agora eu estou trabalhando e ela apresentou. Bacana, mas vem cá, você trabalha com quem? Bem, eu trabalho com uma atividade que eu só uso as pernas. Como assim? Não mexo os braços. E desenvolveu Leia na mão? Então, não foi decorrente da atividade produtiva, então provavelmente você não terá direito ao auxílio-doença. Perfeito aí? Ela tem que ser agravada pelo exercício. Então, se você já tinha Leia, começou a trabalhar e você trabalhou num banco e isso agravou a condição da sua doença, você terá direito ao auxílio-doença. Mas, em regra, o auxílio-doença pede que você tenha pelo menos quantas contribuições? 12 contribuições. Então, isso é para memorizar, é para decorar. Ricardo, quem decora esquece. Depois da prova você pode esquecer. Então, presta bem atenção. 12 contribuições. Nesse caso, com exceções à regra que teria carência zero. Acidente de qualquer natureza e, claro, as doenças elencadas no artigo 151 da Lei 8.213/91. Claro que é uma lista feita pelo Ministério do Trabalho, tá? E pelo Ministério da Previdência Social. Elas vão dar os decretos que vão regulamentar essas doenças. Então, nesse ponto, o que eu quero que você entenda? Em regra, auxílio-doença, quantas contribuições? 12. A não ser acidente de qualquer natureza. Sou motorista de ônibus, comecei a trabalhar hoje, já sofri um acidente, estou afastado, estou sobre auxílio-doença. Perfeito até aí? Não tem problema nenhum, porque foi um acidente de qualquer natureza. Outro ponto para a gente é importante. Para você gozar dos direitos à aposentadoria, para você poder gozar dos direitos quanto à aposentadoria. A aposentadoria, nós vamos pegar aqui um tipo de aposentadoria, a aposentadoria por invalidez. Mas espera aí, Ricardo, eu fiquei inválido. Calma. Para que você tenha direito a esse benefício, você terá que efetuar para a gente 12 contribuições. Então, note, auxílio-doença, 12 contribuições, aposentadoria por invalidez, 12 contribuições. Com exceção, carência zero, se você sofreu um acidente de qualquer natureza. Ou seja, sou motorista de ônibus, sofri um acidente, fraturei aí a minha coluna, fiquei tetraplégico, nesse caso seria aposentado por invalidez. Diferente do passado, que as pessoas aposentavam perdendo apenas um dedinho, no Brasil de hoje isso não acontece. Pode cortar todos os dedos da mão que você vai ser readaptado ao trabalho. Pode cortar um braço que você vai ser readaptado. Pode amputar as duas pernas que você vai ser readaptado ao trabalho. No Brasil, para se aposentar por invalidez, você tem que ser incapaz de exercer qualquer atividade laborativa. Ou seja, se você for aposentado e for pego exercendo uma atividade laborativa, você perde esse benefício. A aposentadoria por invalidez pode ser retirada de você se você voltar a exercer uma atividade quando estiver gozando do benefício. Então, nesse ponto, a aposentadoria por invalidez, 12 contribuições, com exceção quando você sofre acidente de qualquer natureza e, novamente, as doenças elencadas no artigo 151, aquelas determinadas pelo Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social. Perfeito até aí? Nesse caso, nós temos carência zero. Então, grava. Em regra, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12 contribuições, salvo acidente de qualquer natureza ou as doenças elencadas na própria letra da lei. Perfeito até aí? Mas aí tem alguns pontos interessantes. Olha só, essas 3 aposentadorias que eu vou destacar para vocês aqui. Eu falo para vocês, essas 3 aposentadorias, você vai ter a primeira aposentadoria, aposentadoria por idade. Interessante? Homem, 65 anos, mulher, 60.
Perfeito até aí? E no caso aí pra gente, aposentadoria por tempo de contribuição. Tempo de contribuição, 35 homem, 30 anos mulher. Lembro que em tempo de contribuição nós vamos ter a presença do nosso fator previdenciário. Então, Ricardo, eu tenho hoje, comecei a trabalhar com 20 anos, olha que interessante, comecei a trabalhar com 20 anos, já tenho as 35 contribuições, ou seja, estou com 55 anos, posso me aposentar? Pode! Você já apresentou pra gente aí o número de contribuições para se aposentar por tempo de contribuição, olha que interessante. Só que você não vai ter direito a 100% do valor do seu benefício, caso não exceda o teto de 4.390. Ele vai ser aplicado o fator previdenciário, que dependendo, pode reduzir em 40% até 40%, beirando 38% do valor do seu benefício. O ideal é que no caso do homem, ele trabalhe até os 61 anos de idade, para que o fator previdenciário não incida com tanta força. Perfeito até aí? Outro ponto bacana, aposentadoria especial, aquele que trabalha por 15, 20 ou 25 anos. Então, exercer atividade por 15, 20 e 25 anos, tá? Teria direito à aposentadoria especial. Só que, tanto na aposentadoria por idade, tanto por tempo de contribuição, tanto na aposentadoria especial, você vai ter que apresentar pra gente uma carência, tá? E essa carência será de 180 contribuições. Então, peraí, você tem que ter pelo menos quanto tempo? 180 contribuições, tá? E apresentar tempo, que é os 35, olha que interessante. Você ainda vai ter que ter 35 aqui, o limite para aposentar por tempo de contribuição. Agora, por idade, 65 anos. Se você for um produtor rural, você aposenta com 60 e mulher 55, porque esses valores serão divididos em 5 anos para o segurado especial. Olha que interessante. Quantas contribuições? 180 é a carência. Pode acontecer de eu começar a trabalhar no meio rural aí com 20 anos de idade. Claro que na verdade é muito mais cedo. Vamos pegar um número redondo, 20 anos. Contribuir 180 contribuições, 15 anos contribuindo. E lembrando que as contribuições para eles é bem diferenciado. Mas vamos levar em conta que foram 180 contribuições. Paro de trabalhar aos 35 anos de idade. E nunca mais contribuo. Nunca mais contribuo. Quando eu tiver 60 anos, no caso do homem, posso me aposentar? Posso, porque eu tenho as 180 contribuições e tenho o requisito para a idade, que é 60 anos, no caso do homem, segurado especial, e 65 anos, o homem normal, o trabalhador urbano, normal, perdão, o trabalhador urbano. Vamos pegar um exemplo? Então, normalmente, comecei a trabalhar com 20 anos, trabalhador urbano, fiz as minhas 180 contribuições, nunca mais contribuí. Quando eu completei 65 anos, posso me aposentar? Posso, porque eu tenho o número mínimo de carências exigidas. Interessante? Esse ponto é bastante importante, ou seja, você tem que lembrar nas questões de prova que exige carência para gozar de algum desses benefícios. Note que a aposentadoria por invalidez está à parte, que é as 12 contribuições. Então, idade, tempo especial, 180 contribuições. Um outro caso aí pra gente. Salário maternidade. Bem? Quero que vocês observem que para exercer o gozar do benefício salário maternidade, você terá que ter 10 contribuições, exceto se você se apresenta na condição de empregada, ou empregada doméstica, ou trabalhadora avulsa. Vou repetir. Se você estiver na condição de empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa, a carência para você, nesse caso aqui, você vai lembrar que a carência é 0. Nesse caso, a carência é 0. Significa para o contribuinte individual, para a segurada facultativa e para a segurada especial, seguradas especiais, você terá que apresentar 10 contribuições. Então, peraí, quem está na condição de segurado especial tem que apresentar pelo menos quantas contribuições para gozar da licença maternidade? 10. Para gozar do salário maternidade. Nesse caso, o valor do salário mínimo, sabemos disso. Segurada facultativa também o salário mínimo. Contribuinte individual depende de quanto ele contribui.
Perfeito até aí? Ok? Então, nesse caso aí pra gente, vamos mais um pouquinho. Outro ponto bacana aqui, então. Salário maternidade, 10 contribuições, contribuinte individual, facultativo, segurados especiais e carência zero para os demais segurados. Não tem carência, então frisa pra gente carência zero, tá? Lembrando que a lei determina que no parto antecipado, a carência é antecipada no mesmo número de meses. Então, mais à frente, vamos calcular esse exemplo aí, o que significa antecipar essa carência aí no número de meses em caso de parto antecipado. Perfeito? Mais um pouquinho. Olha só, quem gosta de carência zero pra gente? Então, você vai destacar isso aí pra gente. Quem se encontra nessa lista aí, a carência é zero, tá? Claro que ainda você tem, logo à frente nós vamos ver o auxílio doença e aposentadoria por invalidez, que naqueles casos específicos também é carência zero. Então destaca pra gente aí, salário família, carência zero. Auxílio acidente, carência zero. Pensão por morte, faleceu, começou a trabalhar hoje, contribuinte individual, segurado facultativo, sua mãe, dona de casa, foi lá, fez a contribuição para o INSS, acabou de fazer o pagamento no banco, saiu, foi atropelado, veio a falecer. Você, filho menor que 20 anos, terá direito à pensão por morte de um salário mínimo, perfeito? Então a carência é zero. Auxílio reclusão também a carência zero. E reabilitação profissional. Lembrando que o salário família e o auxílio reclusão, é importante que você destaque isso, somente para o trabalhador de baixa renda. Perfeito até aí?